Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Ademária. A nossa aula de hoje é especialmente para os alunos do oitavo ano. Na aula de hoje, eu vou explicar para vocês do oitavo ano como resolver as atividades deste bloco de atividades remotas. Vamos à nossa aula. Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: o bloco tem aí esse período aqui, ó, que seria a primeira semana. Por conta que a impressora da escola estava com pequeno probleminha e precisou ser consertada, esse período não foi seguido. Então, consideremos esta a nossa primeira semana. Como é que vocês irão fazer para resolver as atividades? Em cada caso, escreva o número inteiro positivo ou negativo correspondente. Primeira coisa, todo este bloco de atividades será sobre os números inteiros positivos e negativos. Além desse vídeo explicando como eu quero que responda cada atividade, eu também irei fazer um vídeo explicando os números inteiros. Vamos lá. Nesse primeiro caso, você vai reescrever o número que contém na questão. Vamos à letra A. Uma temperatura de 25 graus Celsius acima de zero. Você vai reescrever esse 25 e vai colocar na frente o sinal positivo ou negativo. E aí, temperatura acima de zero, é positivo ou negativo? Um saldo negativo de gols, 15 gols. Vai escrever o 15 e vai escrever se é positivo ou negativo. Como? Sinalzinho de mais na frente ou sinalzinho de menos. E assim nós vamos fazer com todas as letras até a letra H. Questão 2, da mesma forma. Heródoto, um historiador grego considerado pai da história, nasceu no ano de 484 a.C. Usando os números inteiros positivos ou negativos, indique o ano que ele nasceu. Você vai escrever esse número 484 e vai escrever um maisinho ou um menos na frente. Só uma dica: quando Cristo nasceu foi que começou a contar o ano 1. E vamos lá, ele nasceu antes de Cristo. E aí, será positivo ou negativo? Vamos pensar na reta numérica para a gente ver esse caso. Se seria mais 484 ou menos 484. Questão de número 3. Na reta abaixo, os alunos estão nos lugares de números inteiros consecutivos. Se Tutu está no lugar do zero, observe-a para responder as questões 1, 2, 3, 4 e 5. Preste atenção, quando eu digo números inteiros consecutivos, significa que eles são seguidos. Vamos ver o que a questão nos diz. A questão nos diz que Tutu é esse aqui, ó. Tutu é o zero e que os números são consecutivos. Então, vamos pensar aqui, ó, uma reta numérica. Você pode até escrever o zero aqui e escrever os demais números para a direita e para a esquerda, seguindo a reta numérica dos números inteiros. E você vai marcar. Toda essa questão aqui é de marcar. Lembrando que para cada alternativa A1, A2, A3, A4 e A5, eu tenho apenas uma que é verdadeira, que aqui você vai marcar. Não use corretivo, marque apenas quando você tiver certeza. Quem está no lugar do mais 6, aí você vai olhar aqui, ó, depois de ter enumerado, você vai olhar quem é e vai marcar um xizinho. Mais 4 da mesma forma, menos 2, menos 4 e menos 6. Próxima questão, questão de número 4. Suponha que a figura seguinte represente uma rodovia ligando várias cidades de um mesmo estado. Cada intervalo seja uma unidade para medir as distâncias. Ó, nós temos aqui a capital que está marcada aqui no zero. Essa aqui é a capital. Nós temos aqui uma reta numérica de números inteiros, para a direita os positivos, para a esquerda os negativos. Perceba que algumas cidades estão marcadas por letras, ó. Aqui, ó, letra A, letra C, letra D. Aí você vai, ó, olhando
os pontos, qual é qual. Ficou um pouquinho desalinhado, mas dá para saber quem é quem, ó. 1, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Desse lado, ficou mais alinhadinho. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Usando o número inteiro e considerando sempre a capital como referencial, dê a posição. Cidade A, você vai olhar o A e vai olhar qual número representa o A. Cidade B, da mesma forma. Cidade C, cidade D, cidade E. E a capital, lembra como a capital está representada? Questão número 5. De acordo com a atividade anterior, se cada intervalo corresponde a 100 quilômetros, dê a posição das cidades B e C em relação à capital. A capital está aqui, ó. Lembrando, positivos, negativos. 100, 200, porque ele diz que a cada uma é 100. 300 e assim sucessivamente. Menos 100, menos 200. Aí você vai dizer qual é a posição da cidade B, que está aqui. Qual é a posição da cidade C, que está aqui, ó, nesse ponto. É em relação à capital. Quantos quilômetros? Lembrando que é 100 quilômetros cada distância dessas. Preste bastante atenção e responda a questão. Esse aqui. Desenhe uma reta numerada e assinale nela os pontos com as letras. Vamos desenhar uma reta aqui, ó. Você vai desenhar uma reta. Vai desenhar para a direita os números inteiros positivos, para a esquerda os números inteiros negativos. E vai, no lugar destes números aqui, ó, no lugar do 6, você vai colocar lá a letra A. No lugar do menos 1, você vai colocar a letra B. Você vai numerar. Lembrando que a reta precisa ter a mesma distância de um ponto para outro. Ou seja, você vai desenhar a reta. Você já sabe quem é o centro da reta, que é 0. Você já sabe quais números são para a direita e quais números são para a esquerda. E você vai desenhar de um em um, vai enumerar e depois colocar as letras. Usando os símbolos maior ou menor, compare os números. Dica: o lado aberto fica sempre para o número maior. Segunda dica: pense na reta numérica. Sempre. Se o número ficar para a direita, ele é maior do que o outro. O número que fica para a esquerda é sempre menor. Então, você pode desenhar uma reta e pensar. E aí, eu tenho 0 e menos 1. Quem fica para a direita e quem fica para a esquerda? Quem fica para a direita é sempre o maior. Considere o conjunto 5, 3, 0, menos 7, menos 1 e 8. Qual é o menor de seus elementos? Desses aí, qual é o menor? E qual é o maior? Você só vai escrever o número ali do lado. 9. Reescreva os conjuntos dados em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, desculpem. Ou seja, você vai pegar e escrever o número menor até chegar no maior. Nós temos aqui o conjunto e você vai escrever do menor para o maior em ordem crescente, tanto na letra A quanto na letra B. Muito cuidado para não esquecer nenhum dos elementos. Você vai desenhar a chave, que é esse símbolo aqui, e depois vai escrever todos os elementos separados por vírgula. Não esqueça do sinal naqueles que tem sinal, e depois você vai fechar a chave em ordem crescente, do menor para o maior. Agora nós temos um probleminha bem fácil. Você não vai precisar resolvê-lo, você só vai precisar marcar uma alternativa. Um comerciante fez 3 vendas. Aí agora você vai prestar atenção. E teve prejuízo. E aí, prejuízo é mais ou é menos?
de R$ 16 na primeira venda. Prejuízo novamente de R$ 23 na segunda venda. E um lucro de 45 na terceira venda. O que é que você precisa compreender? Se prejuízo é positivo ou negativo e lucro é positivo ou é negativo, e marcar apenas uma alternativa. Nós temos apenas uma alternativa correta. Espero que tenham compreendido todas as explicações. Façam as suas atividades com muito carinho e nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!